Olá, tudo bem? Meu nome é Pablo Ricardo Roxo Silva e hoje eu vou apresentar meu TCC para o curso de pós-graduação em Ciência de Dados e Big Data da PUC Minas, com o título Classificação do Risco de Crédito de Clientes a partir do Histórico de Transações Bancárias. Originalmente foi submetido em abril a essa defesa, essa apresentação, e também um artigo, né, um relatório técnico, e eu vou realizar hoje a gravação da defesa. Bom, minha identificação está aqui. Acredito que esteja dando para ler. Agora eu vou cortar aqui o webcam para não atrapalhar o conteúdo. Bom, para hoje temos essa agenda aqui, né? Introdução, vou falar sobre a coleta de dados. Da coleta, vou falar sobre as colunas das bases de dados, que foram duas, o processamento e tratamento de dados, a análise e exploração de dados, criação dos modelos de machine learning, que seria a parte principal, objetivo do trabalho, a apresentação de resultados e os links e as referências. Bom, primeiro sobre o trabalho. Foi assim, no processo de busca de temas, muitas coisas são interessantes para se fazer quando se trata de ciência de dados. E aí eu escolhi um tema que foi baseado numa reportagem que eu estava vendo na televisão sobre pessoas que estavam se endividando e os bancos estavam, ao mesmo tempo, lucrando com os endividados, porque alguns pagavam, mas também ela estava tendo prejuízo com os que não pagavam. E aí falou-se sobre risco de crédito. E aí eu fiquei com esse termo na cabeça e acabei pesquisando sobre esse termo. E aí, pesquisando mais, cheguei a algumas informações de contextualização, né? A sociedade ela vive à mercê das instituições financeiras, ou seja, é muito difícil uma pessoa hoje pagar, por exemplo, tudo à vista. A gente sempre está recorrendo a crédito. E esse crédito, né, essas linhas de créditos que as instituições financeiras oferecem, elas são consórcio, financiamento, empréstimo, cartão de crédito, cheque especial. Existem várias. E a taxa de inadimplência dos últimos anos para cá, ela só fez crescer. Né? Tem tido, pelo menos, se eu não me engano, nos últimos 3 anos, que eu coloquei no relatório técnico, nos últimos 3 anos, ela teve um aumento. Né? E aí, esse aumento também foi agravado pela pandemia do Covid-19. Porque muitas empresas fecharam, muita gente foi para o olho da rua. Então, teve um aumento no número de inadimplentes na praça, sobretudo nas instituições financeiras. E aí, para isso, a gente vai ter esse desafio de fazer uma análise de risco de crédito, ou seja, análise da potencialidade da pessoa não ser uma boa pagadora. E existem algumas análises que são feitas, alguns trabalhos que são feitos, baseados em dados socioeconômicos. Isso significa o quê? Olha, a pessoa ela tem uma classe social tal, uma renda tal, ela tem tais bens, então ela é uma possível boa pagadora ou má pagadora. E às vezes pode não ser bem assim. A gente tem pessoas que são pobres e pagam muito bem, assim como a gente tem pessoas ricas que não pagam. Então, para isso, eu tive o cuidado de procurar e encontrar uma base de dados que tivesse tanto dados socioeconômicos como dado do histórico de transações bancárias. Então, esse foi o objetivo de pesquisa. Foi encontrar esse tipo de base de dados para poder fazer meus trabalhos. E aí eu achei, depois de pesquisar assim várias, encontrei essa Credit Risk Classification Dataset. É um dataset de uma entidade indiana. Então, nela tem duas bases de dados, que é a base de dados socioeconômica, que tem lá o cadastro de clientes, e uma segunda base ligadas por elas através, digamos assim, de uma chave, né? Uma chave estrangeira, uma chave primária. Tem a chave primária nos dados socioeconômicos, a chave estrangeira no histórico de transações bancárias. A gente tem lá um PRAIN nas transações bancárias. Então a gente tem aí já duas bases, que também era obrigatoriedade no trabalho, se ter para poder fazer a mesclagem
transformar numa base só e fazer o treinamento. Então era a obrigatoriedade do trabalho e, por sorte, casou-se tanto o tema com a estrutura da base de dados, do dataset. Bom, as colunas da base de dados são essas. Essa é a primeira base, formato CSV XLS, que foi convertido para CSV. E esses são os dados, né? Essas colunas da primeira base de dados. A gente tem aqui o label, que é, digamos assim, o coração aqui da coisa, que é se eu tenho aqui 0 ou 1, esse 0 ou 1, para fazer a classificação, ele já vem previamente classificado. O 0 significa um cliente sem risco de crédito e o 1 significa um cliente com risco de crédito. Então esse aqui seria o coração aqui do treinamento aqui, para a gente fazer a classificação depois. O ID do cliente, o número único que identifica ele, veio, se eu não me engano, MD5, um hash, até para poder não trazer dados reais. Eu tenho aqui uma série de features, não sei quais são, apenas vi um título feature, e algumas delas são categóricas. Por exemplo, o FA1, 3, 5, 6, 7, 9, eles são categóricos, enquanto que as outras não são categóricas, elas são quantitativas. Já aqui na coluna de base de dados, na coluna da base de dados de transações bancárias, a gente tem essas colunas aqui. O ID que referencia ao cliente da base anterior. A gente tem aqui o número de dias que a pessoa teve atraso, essa OVD aqui. OVD vem de overdue. Overdue é como se fosse além do prazo. A gente tem aqui 3 tipos. A gente tem aqui a soma de dias com pagamento atrasado. A gente tem aqui também o número de vezes que houve pagamento normal, pay normal. A gente tem aqui também algumas coisas com relação ao produto utilizado, que é o Prod Code, Prod Limit. Esse aqui depois ele vai ser eliminado, não faz diferença para a gente. Assim como também as datas aqui, ó, update date, report date, a gente também não vai precisar usar essas datas. Nosso problema aqui, ela não tem caráter de séries temporais. E tem aqui o New Balance e Highest Balance, que são, né, os saldos e o valor mais alto na conta, que pode sim ter alguma relação. Mas as informações do produto solicitado e as datas, elas foram desconsideradas ao longo do problema, ao longo do trabalho. Então, agora vem nosso ETL, processamento e tratamento de dados. Primeiro passo, tirar os campos que não serão utilizados. E aí, primeiro mesclou-se os dados. Na verdade, não. Primeiro não mesclou-se os dados. Primeiro, esse aqui foi feito depois, a remoção dos dados. Mas, enfim, os dados que vão ser removidos, o identificador do cliente, ele vai ser removido posteriormente, porque não faz diferença para mim ter o ID do cliente. Como eu falei, o código, o limite de crédito, datas em geral, mas isso aqui já foi explicado no slide anterior. Mas o identificador do cliente ele vai ser removido posteriormente após a mesclagem dos dados, que é feita na próxima etapa, que é a análise exploratória. Depois foram feitas a análise dos campos vazios. No campo FEA, a gente teve 13,25% de campos vazios. Isso é um valor que eu julguei alto. Então, dessa forma, o que foi que eu fiz? Eu verifiquei os extremos, o valor mínimo e o valor máximo, e calculei o desvio padrão deles. E o desvio padrão era muito baixinho. Então, por ser um desvio padrão muito baixinho, na casa do 0, tanto por cento, houve uma interpolação, ou seja, eu inseri dados, que foi a média dos valores. E no campo Highest Balance, houve pouca ausência de dados, teve apenas 4,96%, não chegou nem 5% de dados ausentes. Então, esses registros foram realmente apagados, eles não foram usados não. Bom, sem mais campos vazios, agora eu tenho tipos de dados incorretos, por exemplo, um texto, um nulo, alguma coisa que comprometesse a integridade, e não teve. Assim como também não houve dados duplicados. Na chave, por exemplo, o ID não teve ID duplicado na base de dados de cliente. E
Outliers também não teve. Fiz uma busca visual, olhando se havia algum salto extraordinário assim de um para outro, e não houve. Assim como também eu executei o algoritmo Z-Index e realmente não houve nenhum tipo de outliers. Então, com isso, a ETL está concluída. Bom, agora analisando e explorando os dados, agora sim houve a remoção, a mesclagem das duas bases e a remoção dos IDs. Feito isso, sobrou 7.841 registros. Então, a base de dados ela tem esses registros aqui, a base final para treinamento. E a quantidade de itens, de itens de registro que referem-se a clientes sem risco de crédito foi 82,89% de todos esses valores aqui, enquanto que as que possuem risco de crédito foram 17,11%. Então a gente tem aqui uma base ok, pelo menos tem mais de 1.000 registros, né, que é o que se recomenda, para a gente fazer um treinamento. Então tem quase 10.000 registros, tem quase 10 vezes mais do que o mínimo, né, necessário para poder fazer o treinamento. Então podemos continuar o trabalho. Ainda no mapa, ou desculpa, ainda na análise de exploração de dados, a gente fez aqui esse mapa de calor com a correlação do coeficiente de Pearson, R, para poder a gente encontrar quais são as correlações mais fortes, né? Que são justamente os maiores números, seja positivo ou negativo, para a gente relacionar. Então a gente relacionou com o campo label, que é justamente quem vai ditar se a pessoa é 0 ou 1, se ela não tem risco ou tem risco de crédito. E os campos que mais foram, sei lá, digamos assim, fortes para a correlação foram os campos de FEA4 e PayNormal. Eles tiveram aqui os menores valores. No caso, os maiores valores sendo que negativos. Então, esses campos aqui foram os campos que mais tiveram um impacto no label. Então, essa foi finalizar então a análise de exploração de dados. Bom, então agora vem a criação dos modelos de machine learning. Primeiro, a gente separou os dados de treinamento e de teste. A gente testou com 70, 30%, 75, 25, 80, 20, 85, 15. Foram essas quatro divisões, né? Separações. E a que foi mais assim que obtive os melhores resultados foram 80-20. Então a gente permaneceu com 80-20 ao longo de a criação de todos os modelos. E aí, com 80-20 a gente teve mais de 6.000 amostras para treinamento e mais de 1.500 para teste. Então foi um número que arrisco dizer que para o tamanho do trabalho foi um número ok. Ficou clara a importância da separação da base de dados para esse tipo de trabalho. E aí, a previsão era usar dois ou três modelos, mas aí acabamos utilizando 5 modelos de machine learning de classificação, que foram árvore de decisão, naive Bayes, regressão logística, SVM e rede neural artificial. E para esses modelos, a gente teve que fazer uma leve adaptação da matriz de confusão para poder entender os valores que foram gerados através do treinamento e do teste. Então, a gente tem aqui o verdadeiro positivo, falso negativo, falso positivo e verdadeiro negativo. Como a gente consegue interpretar a matriz de confusão que foi ajustada para esse trabalho? Se eu não apresento risco no treinamento e realmente eu não apresentei risco, isso é o verdadeiro positivo. Massa. Se eu apresento risco no treinamento, agora eu não apresento risco um dado real, isso é um falso negativo. Inclusive, se for para eu errar, que seja no falso negativo. E aí, se eu não apresento risco no treinamento, mas eu apresentei risco de fato no real, então isso é um falso positivo. Esse caso é um pior. Por quê? Porque é pior para um banco ele perder de ganhar dinheiro do que perder dinheiro.
Se eu falar que a pessoa ela tem risco de crédito e não aceitar ela, e na verdade ela não tinha, eu perdi de ganhar dinheiro. Mas se eu classifiquei ela como não apresentar risco de crédito e na verdade ela apresentou, então isso é uma perda de dinheiro, uma perda monetária, e para o banco é pior. Na verdade, depende muito de como anda o risco como anda a vontade do banco de arriscar. Mas, assim, se for tomar uma decisão apenas, que seja as falsas negativas ser uma situação melhor do que as falsas positivas. E o verdadeiro negativo é dizer que a pessoa apresenta risco e ela de fato apresenta risco. Então, foquemos no verdadeiro positivo e verdadeiro negativo, que são os principais, e se houver alguma situação de erro, olha, que seja falso negativo. Treinados e testados todos os modelos de classificação aqui de machine learning, e brincando também bastante com os hiperparâmetros, assim, foram feitas extensivas é, trocas e variações dos hiperparâmetros e o resultado foi esse. Isso aqui já é o resultado em porcentagem da análise de matriz de confusão, em que eu trouxe os principais aqui, que é a acurácia, a precisão e sensitividade, sendo que a precisão e sensitividade era das pessoas sem e com risco. O modelo de machine learning para a classificação que teve maior desempenho, que no caso a acurácia foi a métrica escolhida para representar a melhor métrica de avaliação, foi a árvore de decisão. Ela tem aqui na barrinha, no geral, os valores maiores aqui de acurácia. E as outras tiveram alguns valores, né? Ok. Talvez ali o SVM ou rede neural pudesse ser uma segunda colocada, mas a árvore de decisão ela teve o melhor desempenho, então ela foi a escolhida para ser o modelo que mais se adequou a esse tipo de problema e com esse tipo de base de dados. E para a gente refinar o resultado, né, fazendo mais pesquisas sobre como melhorar os resultados da árvore de decisão, encontrou-se o tópico de floresta aleatória, que é basicamente uma combinação de árvores de decisão, né, e a floresta aleatória, que é a Random Forest. A gente conseguiu refinar e melhorar a acurácia dos resultados lá, do treinamento do teste, fazendo uma floresta aleatória de 1 milhão de árvores. E aí a gente teve uma acurácia que aumentou de 95,51 para, não, desculpa, 97,51 para 98,79% de acurácia. Só que esse treinamento, no meu computador, ele levou cerca de, acho que 10 horas, 12 horas. Então, não foi pouco tempo. Mas assim, pensando na no quanto um banco precisa ter o menor risco possível, a menor perda monetária possível, esse tempo ele pode ser considerável de ser executado porque, primeiro, que o banco pode investir em computadores melhores para poder ter mais agilidade no treinamento e teste de uma floresta aleatória, por exemplo. Assim como perder 10 horas de treinamento é muito pouco para valores monetários que um banco possa perder caso ele forneça crédito para pessoas que não vão pagar no futuro. Bom, o repositório do GitHub é esse. Todo o trabalho com todos os scripts, os códigos, estão todos lá em Python. Basta baixar o notebook do Jupyter e executá-los. Também tem as bases de dados. As referências foram todas essas. Algumas com relação a dívidas em geral, a base de dados, algumas coisas teóricas sobre Python, detecção de outliers, mapa de correlação de calor, um livro de ciência da computação para também dados mais teóricos, referências sobre algoritmos de machine learning e todos os algoritmos de acordo com a Scalene, que foi a biblioteca usada no projeto.
Muitíssimo obrigado pela atenção.